Rompimento é o meu tipo de movimento favorito, Léo. O que eu mais opero é rompimento. Essa curva que eu mostro para vocês aqui, ó, a maior parte dessa curva, mundo 11 2022, até o dia de hoje, foi construída com trades de alta probabilidade. A maioria deles rompimentos. Né? Tanto é que se você olhar aqui no resumo, ó, eu tenho uma relação de risco-retorno de 1 para 1. Ou seja, eu busco scalps e para buscar scalps eu gosto de movimentos com deslocamento, porque são improváveis de serem revertidos. Se eles são improváveis de serem revertidos, eu erro muito pouco. Eu tenho uma taxa de erro muito pequena, entendeu? Renan, não, você acertou só 56%. Você erra muito. Não, a gente não pode esquecer que tem o 0 a 0, né? A gente nunca pode esquecer que tem o 0 a 0, né, turma? Então, eu acerto mais que 3 vezes o que eu erro, né, em frequência. Mas eu opero com uma relação de retorno sobre risco de 1 para 1. Porque eu quero ter uma taxa de erro pequena. Então, rompimentos são trades excelentes para o tipo de desenvolvimento que eu busco. Entendeu? Que é uma taxa de erro pequena e operar fazendo scalp, trade rápido, direto, reto, sem calor. É isso que eu busco. Então, rompimentos para mim são excelentes. Porque são tipos de movimento que tendem a trazer operações que estão extremamente encaixadas com o meu perfil emocional. E eu sempre falo, isso é importante, vocês têm que entender qual é o perfil de vocês e operar de acordo com isso. Então, rompimentos são ótimos para mim. Só que este rompimento aqui em específico da barra 17, ele não me interessa. Porque eu tenho um alvo muito curto, eu tô baixo de uma lateralização dos tempos maiores, eu já estou em dúvida se isso aqui é realmente um rompimento ou se é uma exaustão em tendência. Então tem uma série de complicações aqui que fazem com que talvez eu esteja vendo o negócio do jeito errado, ou que talvez o movimento tenda a não se desenvolver tão bem. Então eu prefiro não entrar, eu filtro. Né? Os que são mais bem formados, os que estão num contexto melhor e os que não estão num contexto tão bom, como é o caso desse. E aí esse aqui eu deixo passar, não tem problema, entendeu? Se eu não deixasse passar, eu não ia conseguir manter uma taxa de erro tão pequena. E aí, o que eu dou em troca, né? Nada vem de graça, né? Não é que assim, ah, beleza, então o mundo é um mar de rosas. Não. O que eu dou em troca é que, pô, às vezes eu passo uma manhã inteira e faço uma operação. Tem que ter muita paciência, tem que saber realmente esperar a hora do negócio acontecer. Né? Mas eu entendi que esse é o jeito que eu consigo operar e fazer resultado. Eu dificilmente consigo fazer resultado operando de outro jeito. Então, eu tenho que escolher. Ou eu me divirto, né? E faço várias coisas né, e clico e vai e volta, ou eu faço dinheiro. E aí, se eu não tivesse escolhido fazer dinheiro, eu não ia estar aqui hoje. Muito simples. Tô falando de mim, né? Tô falando de mim. Não significa que outras pessoas não possam fazer dinheiro fazendo mais operações. Claro que podem, né? Mas eu não tenho esse perfil. Eu sou um cara que opera pouco e faz operações mais certeiras. É mais a minha pegada, é o que me trouxe tranquilidade para seguir nisso aqui por anos e anos. Porque uma das coisas que eu tive que aprender é isso, né? Respeitar o meu perfil. Porque lá atrás, quando eu estava aprendendo, uma das coisas que mais me batia, cara, uma das coisas assim, que mais me incomodava, era o fato de que eu fazia uma semana inteira de operação e quando eu chegava na sexta-feira, sei lá, eu saía a semana inteira com R$ 20 positivo, cara. 30, R$ 50 positivo. Entendeu? Porque, cara, eu fazia 30 operação e aí vai e tal, e gain stop, gain stop, gain stop, gain stop, gain stop, e aí quando soma tudo sobrava 40 pila. E a minha curva era uma montanha russa, né? Se eu desse muita sorte, eu fechava no topo da montanha, né? Se não, acabava lá embaixo com resultado pequeno. E era o que acontecia na maioria das vezes, porque eu não entendia o que eu estava operando, né? Eu não conhecia o meu perfil operacional, eu não sabia o que buscar, né? Eu achava que o mercado, qualquer operação que eu fizesse, me traria um padrão de resultado igual. E na verdade não, né? Operar mercado lateral é diferente de operar mercado de tendência, que é diferente de operar mercado numa tendência forte e numa tendência fraca. Tudo muda, né? O resultado é diferente, o padrão de resultado é diferente, a maneira como a gente gerencia é diferente, o desenvolvimento do mercado é outro. Tudo muda. Não é a mesma coisa, né? A gente não pode encarar movimentos diferentes com a mesma. Achando que vão trazer o mesmo resultado, do mesmo jeito, com o mesmo desenvolvimento. Não vai, são mercados diferentes. Então, eu tive que entender isso. E aí eu entendi que eu estava querendo operar qualquer coisa. E esse operar qualquer coisa era o que trazia volatilidade para minha curva de crescimento. Então, ao longo do tempo, eu fui conseguindo filtrar as coisas e entendendo que movimentos diferentes trazem padrões de resultado diferentes. E aí o que eu fiz? Optei por não ficar na montanha russa. Não significa, de novo, pessoal, não significa que não dê para operar com mais operações, com volatilidade maior na curva de capital, perfeitamente dá, mas eu entendi que o meu perfil é outro. E aí eu tive que buscar operações adequadas ao meu perfil. Isso é o mais importante, saber qual é o seu próprio perfil. Não adianta querer fazer o que os outros dizem ser o melhor. Autoconhecimento é vida. Com certeza, Cris, exatamente. Faz muita diferença, Adriana. Sem a menor dúvida.
Porque aí você começa a fazer trades que você. O que que acontecia comigo naquela época, né? Que eu tava na montanha russa, né? Todo trade que eu abria, talvez isso aconteça com vocês nem saibam o motivo. E talvez descubram agora. Todo trade que eu abria, né, cara, eu tava olhando o gráfico. Chegou num ponto que eu torcia pra não me dar entrada. Vocês passam por isso? Eu cheguei num ponto que, cara, meu resultado era tão volátil, era uma montanha russa, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, que, cara, eu tava olhando o mercado, eu torcia pra não dar entrada. Porque eu olhava pra aquilo e falava, nossa senhora, lá vou eu passar calor de novo. Ai, Jesus, lá vou eu ter dor de barriga de novo. Vai me dar uma entrada. Ai, Jesus. Entendeu? Melhor nem falar, Washington. Vocês ficam assim também, não? Quando o mercado tá ali pra dar o setupzinho, eu operava o setupzinho, né? Quando o mercado tava ali pra dar o setupzinho, eu ficava, puta, não, 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 fecha ruim, fecha ruim, fecha ruim, não, não dá entrada, não dá entrada, não dá entrada. Porque, cara, toda operação que eu fazia, eu sabia que ia ser uma sofrência. Porque era, na verdade, né? Quase toda operação que eu fazia era uma sofrência. Porque, cara, eu entrava e o mercado enrolava e eu ficava lá agoniado. Ai, meu Deus, o mercado não anda, o negócio não vai, eu tô aqui passando calor e agora será que eu stop? Será que eu não stop? Será que eu seguro? Será que eu não seguro? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Aí a gente se pergunta um monte de coisa. E quando a gente tá aprendendo, a gente não tem as respostas, né? Aí eu olhava pro mercado e eu falava assim, putz, será que o que tá acontecendo é bom ou é ruim pro meu trade? Eu não sabia responder. Hoje eu sei, hoje eu olho para candle a candle após a minha entrada e eu sei se o que aconteceu é bom ou é ruim para minha posição. E aí eu faço o meu gerenciamento de risco com base nisso. Por isso que eu sempre falo, gerenciamento de risco não é risco retorno 2 para 1, 3 para 1. Gerenciamento de risco é você adequar a sua posição à realidade do mercado, a cada nova barra que ele vai apresentando depois que você abrir a sua operação. E para isso você tem que saber ler mercado. E eu não sabia. E aí, cara, toda operação que aparecia era uma sofrência. Eu já ficava naquela tipo, ai meu Deus do céu, ai, eu vou ter que operar. Ai, vou ter que ser disciplinado e seguir o meu setup. Entende? E aí eu ficava naquela doideira da montanha russa, torcendo pra não dar entrada, porque eu não queria ficar na montanha russa, principalmente quando eu tava numa semana boa. Ou seja, eu comecei a ficar com medo do mercado, comecei a ficar com medo de operar. Porque eu queria operar tudo, queria operar qualquer coisa, e eu não sabia identificar qual era o meu perfil operacional. Depois que eu entendi qual era o meu perfil operacional e entendi que diferentes movimentos trazem padrão de resultado diferente, padrão de desenvolvimento diferente, aí eu comecei a filtrar só para aqueles que eu tenho mais condição de operar. E foi assim que eu comecei a construir curvas positivas, adequando o que eu opero ao meu perfil, porque aí eu começo a operar o que eu sou bom. Aí eu começo a operar o que eu sou bom. Né? Que eu sempre falo, inclusive, lá dentro da RPA, né? Eu ensino a galera a operar todas as fases de movimento, né? Todas. Até as lateralidades indefinidas, né? Que são lateralizações que não marcam topos e fundos numa mesma região, mas que o mercado não desenvolve tendências, né? Significa que os alunos lá da RPA ou que eu opero toda e qualquer fase de movimento? Não. Eu chego lá e falo, galera, para você que tem um perfil tal, essa fase de movimento é uma fase interessante para você operar. Você vai operar assim, ó, compra aqui, vende ali, tal, stop assim, tal, gerencia desse jeito, daquele, entendeu? Aí eu ensino. Mas eu, no dia a dia, não opero aquilo que eu não tenho perfil. E eu falo, galera, pensem bem se vocês têm perfil para operar isso aqui. Se for o caso, vai assim ou vai assado. Entendeu?